Olá, pessoal. Meu nome é Jarissa Soares, sou acadêmica do 8º período de Medicina da UNIRG e, juntamente com a Eduarda Ceroni, nós somos Ligante Lago UNIRG e nós vamos falar um pouco de sífilis para você. Vamos lá? A sífilis, ela é uma doença sexualmente transmissível causada por uma bactéria chamada de Treponema pallida. Ela é uma doença sistêmica de evolução crônica, está sujeita a surtos de agudização. Se ela não é tratada a tempo, ela vai evoluindo, se espalhando pelo corpo e pode causar lesões em órgãos-alvo, como o cérebro, como o coração, e até mesmo chegar a ser lesões irreversíveis. Ela é classificada em adquirida e congênita, e as suas formas também são divididas, né? Adquirida em recente ou tardia e a congênita em recente ou tardia. O que nos chama a atenção é porque a sífilis ela está cada vez mais crescendo. O número de casos são altíssimos no mundo e no Brasil. Do período de 2010 a junho de 2021, foram notificados no SINAM um total de 917.473 casos. E em 2020, o número total de casos notificados no Brasil foi de 115.371 casos. E a maior parte da notificação de sífilis adquirida ocorreu em indivíduos na faixa etária de 20 a 29 anos, em 2020. Em gestantes, no ano de 2020, houve uma redução de 1% em relação ao ano anterior. E como é que a sífilis é transmitida? Como se pega a sífilis? A principal forma de transmissão da sífilis é através do contato sexual, com aquela lesão que está infeccionada durante o ato sexual. Não houve a utilização do preservativo, né, da camisinha, e aí a pessoa que está com a lesão, que a gente vai já conhecer as formas de lesão, pode transmitir, né, para sua parceira ou para o seu parceiro a sífilis, porque a bactéria, que é o Treponema pallidum, ela é capaz de ultrapassar a mucosa, ultrapassar a pele e transmitir facilmente. A menor forma de transmissão, a mais rara, é por transfusão sanguínea ou transmissão vertical. O contágio pode ser direto, quase sempre genital-genital e raramente cutâneo e bucal. Como eu tinha falado antes, a espiroqueta é capaz de penetrar através da pele ou de mucosas, determinando no local da inoculação a lesão característica de fase primária, que é o que nós vamos conhecer aqui, que são as formas clínicas da sífilis. Nós temos a forma primária, secundária e terciária. A fase primária é a fase característica por essa lesão, aqui na imagem, que é o cancro duro. Essa lesão ela é indolor, tem um fundo limpo, é uma úlcera, né, indolor, com fundo limpo e desaparece em cerca de 6 semanas. Então, após 21 dias do contato sexual, né, houve relação sexual com a pessoa que estava com sífilis, não houve utilização do preservativo e aí ocorreu transmissão, né, para o parceiro ou para a parceira. E aí a pessoa não tratou, ela não foi atrás do médico para tratar, né, por não saber, e essa sífilis ela é traiçoeira. Em cerca de 6 semanas ela desaparece. Ela é uma lesão, essa lesão ela é altamente infectante, cheia de Treponema pallidum, e que apenas o contato, né, genital-genital transmite a bactéria. E na mulher, muitas vezes pode se manifestar em regiões que não são visíveis, como lá no pequenos lábios, no colo do útero e em paredes vaginais. Aí, a pessoa não tratou a sífilis primária, né? Ocorreu evolução para a sífilis secundária. Em cerca de 4 a 8 semanas, desapareceu a sífilis primária, que era o cancro duro, e apareceu a sífilis secundária. Como é que a sífilis secundária se manifesta? São lesões cutâneo-mucosas, não são ulceradas, são várias sifilídeas, roséolas sifilídicas, que vão se espalhar. Ela pode ser encontrada na palma da mão, na planta dos pés, no dorso, em várias regiões do corpo, né, o chamado de condiloma plano, que não poupa planta e palmas, são sifilídeas papulosas e pode ocorrer madarose. A linfadenopatia generalizada é encontrada em 85% dos pacientes na sífilis secundária. E a sífilis terciária é que a pessoa também não tratou a fase secundária, os sintomas desapareceram ali em poucas semanas
e 3 a 20 anos após a infecção, ocorreu um complexo imunológico e evoluiu para a fase terciária. Os pacientes, eles nessa fase encontram lesões localizadas envolvendo pele e mucosa, sistema cardiovascular e nervoso. Essas lesões, elas se formam chamadas de gomas, né? São granulomas destrutivos. Elas podem se manifestar em qualquer local do corpo e tem ausência quase total de treponema, né? Porque o treponema se encontra mais forte na fase primária. Então, além dessas formas granulosas, também pode ocorrer, essas lesões gomosas podem invadir e perfurar o palato, destruir a base óssea do septo nasal e acometer ossos, músculos, fígado, sistema nervoso, catábes dorsais. Então, depois dessas fórmulas, as formas clínicas, né, da primária, secundária e terciária, nós temos a forma clínica latente. A forma latente, ela se classifica em recente, que é menos de um ano de evolução, e a latente tardia, que é mais de um ano de evolução. A sífilis latente, ela se caracteriza pela ausência de sinais e sintomas. Pode durar de 3 a 20 anos e cerca de 2/3 dos pacientes não tratados permanecem nessa fase indefinitivamente e sem complicações. O diagnóstico só é feito por métodos sorológicos. Aí nós temos a sífilis congênita, que ela é uma infecção do feto pelo treponema pálido. É transmitida por via transplacentária em qualquer momento durante a gravidez ou no parto, após o contato do recém-nascido com lesões maternas. Não é transmitido pelo leite materno, após o contato do recém-nascido com a lesão materna. A mãe teve sífilis durante a gestação, não tratou e passou para o feto por via transplacentária. Pode ocorrer em qualquer fase da gestação, principalmente no terceiro trimestre, porque o fluxo placentário está bem desenvolvido. O PP está criando vitalidade, está criando maior fluxo placentário. Então, é a fase da gestação em que... Gente, corta essa parte. Então, a sífilis latente... Corta aquela parte que eu errei. Eu vou começar agora da parte da sífilis latente para ir para a congênita. Então, a sífilis latente, ela se classifica em recente e tardia. A recente é menos de um ano de evolução e a tardia quando tem mais de um ano de evolução. A sífilis latente, ela se caracteriza pela ausência de sinais e sintomas e pode durar de 3 a 20 anos e cerca de 2/3 dos pacientes não tratados permanecem nessa fase indefinitivamente sem complicações. O diagnóstico só é feito por método sorológico, que a gente vai já entender na frente. A sífilis congênita é a infecção do feto pelo treponema pálido, pela bactéria da sífilis, e é transmitida por via transplacentária em qualquer momento durante a gravidez ou no parto, após o contato do recém-nascido com lesões maternas. Não é transmitido pelo leite materno. Pode ocorrer em qualquer fase da gestação, principalmente no terceiro trimestre, em que o fluxo placentário está bem desenvolvido. O risco de transmissão vertical é de 70% a 100% na sífilis primária, 40% na latente precoce e 10% na latente tardia. E como é que nós vamos fazer para saber o diagnóstico? Então, o diagnóstico é feito através, além da forma clínica, nós temos os testes treponêmicos e os não treponêmicos. São testes, aí nós vamos falar primeiro dos treponêmicos, que são testes mais específicos, eles detectam anticorpos contra espiroquetas e confirmam o contato com o treponema, É visualizado ali o anticorpo que teve o contato com a espiroqueta e permanecem positivo após o tratamento eficaz. Mesmo após o tratamento, mesmo a pessoa estando curada, eles ainda permanecem positivos. Então, eles não são usados como critério de cura. Nós vamos ver qual é o critério mais na frente. E o FT-ABS é o teste treponêmico mais utilizado. Aqui nós temos os testes não treponêmicos, VDRL, que é o mais utilizado, e eles são classificados em quantitativos e qualitativos. São inespecíficos e pode dar falso positivo. O VDRL, uma sugestão de infecção, por exemplo, são títulos maiores que 1.4, 1.8, 1.16, 1.32, 1.64.
são títulos altos, que significa que ali foi visualizado o treponema. Aí, o aumento do título em 4 vezes em sorologias sequenciais indica um sugestivo de infecção. O VDRL, ele é usado como critério de cura, porque o VDRL, ele vai quando a pessoa está curada, ele vai diminuindo os títulos. Então, significa que ali a pessoa está na evolução da cura. Já quando o FTABS, que é o teste treponêmico, ele não é usado como critério de cura, porque ele não é negativo, né? Ele fica sempre positivo. Então, vamos entender aqui um pouco da situação. Por exemplo, você visualizou lá um paciente com VDRL negativo e um FTABS negativo. Significa o quê? Que a pessoa ou não tem sífilis ou ela está numa janela imunológica. Fez relação sexual com uma pessoa que teve sífilis, tem camisinha, e aí ainda está naquela janela imunológica que ainda os anticorpos, né, não entraram em contato, não teve toda aquela cascata, não positivou. Ou ela não tem sífilis. O VDRL negativo e o FTABS positivo significa que ela está numa sífilis precoce, ou que foi curada, ou está na fase terciária. O VDRL positivo e o FTABS negativo significam um falso positivo, porque o VDRL ele pode positivar em algumas doenças autoimunes, como o lúpus, e o FTABS, ele é um exame específico. Então, se ele deu negativo, o VDRL deu positivo, pode sugerir que seja um falso positivo. E já o VDRL positivo e o FTABS positivo significa o quê? Que é sífilis, uma sífilis não tratada ou que foi tratada recentemente e ainda não deu tempo de negativar. Então, nas gestantes, como funciona? A gestante, se o VDRL deu um título de menor que 1,8, eu vou pedir o FTABS. Mas só que se eu não tiver FTABS, eu não posso deixar essa gestante, né, evoluir lá com sífilis enquanto o FTABS chega. Se o meu VDRL já deu 1,8 ou menor que 1,8, já trata. Né? A gestante ela tem que ser tratada com VDRL positivo, mesmo se não tiver FTABS. Então, se gestante com treponêmico ou não treponêmico for positivo, tem que tratar. E o tratamento? Na fase primária, é tratado com penicilina G-benzatina, 2,4 milhões UI, intramuscular, dose única. Vai aplicar 1,2 milhões em cada nádega, em cada glúteo, né? IM. Na fase secundária, penicilina G-benzatina, 2,4 milhões, UI, intramuscular, dose única, 1,2 milhões em cada glúteo. Na fase latente terciária, vai ser 3 doses de 2,4 milhões em penicilina G-benzatina, com intervalo de 1 semana, ou seja, o total tem que dar 7,2 milhões. E na gestante, a penicilina G-benzatina, 2,4 milhões, vai ser de acordo com a fase da doença. Em algumas literaturas, falam que a gestante é tratada com uma sífilis terciária. Então, tem que fazer por 3 semanas. Os critérios de cura, né? Como é que eu vou saber que aquela pessoa foi curada? Primeiro, o desaparecimento dos sintomas, a queda das titulações, queda de 4 titulações no nível de anticorpos, e não é preciso que o VDRL fique negativo para eu saber que ela está curada, apenas a queda do VDRL, né? Tipo, antes estava 1,16, aí diminuiu para 1,8, 1,4, foi diminuindo essas titulações, eu estou vendo que ali está tendo um critério de cura. E, gente, muito obrigada. Esse assunto é muito importante porque a sífilis é uma doença sexualmente transmissível, que ela tem cura, ela tem tratamento, tem formas de prevenção. Infelizmente, ela está cada vez mais crescente na faixa etária jovem, adulta jovem. Então, se conscientizem, usem camisinha, conheçam seus parceiros, conversem, porque é uma forma de... Tem formas de prevenção, tem formas de evitar com que essa bactéria traga consequências, porque ela pode trazer lesões irreversíveis. E se você ver alguma lesão, cuide-se, né? Fale para o seu parceiro também se cuidar. Então é isso, muito obrigada e até mais.